Então, vamos começar aqui com o case study da Unilever. Consolidated Financial Statements Unilever Group. Então, demonstrações financeiras consolidadas, porque consolida todas as empresas do grupo, Unilever Group. Lembre-se que em inglês a pronúncia é Unilever, não Unilever. É algo que parece meio bobo, mas às vezes você está falando com alguém lá fora, você fala Unilever, a pessoa não consegue associar que Unilever, a menos que esteja num contexto, né? Consolidated Income Statements, então a demonstração de resultados consolidada, for the year ended 31st December. Então, para o ano encerrado em 31 de dezembro, o período contábil deles normal de 1 a 31 de dezembro. Vocês vão ver aqui que reloginho é essa empresa. A gente tem aqui os números em milhões de euros, tá? Então a gente tem que adicionar 6 zeros para ter o número total. E os 3 últimos anos completos, 2019, 2020 e 2021. Eu estou usando uma metodologia um pouquinho diferente, que é o quê? Eu já tinha feito uma aula com as demonstrações financeiras da Unilever no ano passado, usando o número de 2020. Essa é a primeira vez que eu abro esse relatório e eu quero olhar com o mesmo olhar de curiosidade de alguém que ainda não viu os números. Então vamos lá e vamos fazendo a tradução dos termos. Começando aqui com algo diferente já, turnover. Turnover. Na aula passada, eu mostrei para vocês receita de vendas como revenue ou sales revenue, que são os termos mais utilizados. Mas tem muitas empresas, sobretudo inglesas ou de origem europeia, que utilizam turnover para falar de faturamento. Tá? Então, turnover também pode ser faturamento. O cuidado que tem que ter aqui é que turnover significa 1 milhão de outras coisas também. Por exemplo, rotatividade de funcionários, employee turnover. Então, só para vocês saberem, turnover também é receita de vendas, turnover é faturamento. E olha só o que eles fazem. Vamos começar aqui com o turnover. 2019, 51 bilhões de euros, 51,9 bilhões de euros. 2020, 50,7 bilhões de euros. Então, a gente está falando mais ou menos aí de 250, quase 300 bilhões de reais em vendas. 2021, 52 bilhões de euros. Por isso que eu falei, a empresa é basicamente um reloginho, né? Você sabe o que esperar da Unilever, é claro. A ideia de toda empresa é crescer, mas quando você está nesse patamar super consolidado, se você entregar o lucro para o acionista ali no final do dia, tá tudo certo. Tem muita gente, muitos acionistas que valorizam muito essa previsibilidade. E olha só o que eles fazem, eles já pulam direto para o operating profit. Então, eu não tenho aqui nenhuma informação de custos e nenhuma informação de despesas. Tá? Eles basicamente já cortaram tudo isso, não quiseram colocar. E normalmente a empresa coloca turnover menos custos, aí o lucro bruto é resultado operacional, despesas operacionais, aí lucro operacional. Aqui no caso eles cortaram tudo e foram direto para operating profit. Isso significa que se eu olhar o relatório completo, eu não vou ter as informações de custos e despesas? Não, você vai ter a informação de custos e despesas, e isso inclusive vai ser a sua lição de casa. Depois que terminar, eu passo mais detalhes, mas eu quero que vocês encontrem essas informações dentro do Annual Report. E aqui a gente tem notes, isso ajuda muito, são as notas explicativas. Então, por exemplo, na nota explicativa número 2, tem alguma informação relacionada aqui ao faturamento. Nas notas explicativas número 5, aos custos financeiros, e assim por diante. Isso facilita bastante a sua consulta. Dá uma olhada no lucro operacional. 8,7 bi em 2019, 8,3 bi em 2020, 8,7 bi em 2021. So, operating profits, lucro operacional. E, de novo, um reloginho também. Você vê que os custos e despesas que estão no meio desses dois não variaram muito, porque o número basicamente se manteve estável. A gente vai ter uma aula só para falar dessas variações, aí vocês vão poder praticar bastante.
which includes non-underlying item credits charges off. Então, os números acima, eles não incluem créditos ou cobranças ou despesas não financeiras que estão listadas abaixo. Então, a gente tem aqui net finance costs. Então, custo financeiro líquido é um número negativo, tá? Então, a gente tem um custo aqui. Pension and similar obligations. O que são pensions? São gastos previdenciários. Aí eu vou ter que dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Então, pensions and similar obligations, obrigações previdenciárias e similares. Na Unilever, eles tinham um plano, não sei se tem ainda, mas quando um executivo, principalmente mais de alto escalão, se aposenta, continua recebendo benefícios como plano de saúde, às vezes era até vitalício esse tipo de benefício. Então, existem gastos que são até relevantes, a gente está falando aí em 2021 de 10 milhões de euros, agora 10 milhões de euros. Então, esse gasto está relacionado a isso. Como ele não faz parte das operações, ele está nessa linha que vem abaixo do nosso lucro operacional. Então, a gente já está vendo um resultado não operacional. Finance income. Finance income seria receita com juros. A gente tem aqui, ou receitas financeiras em geral, tá? Investimentos, coisas assim. Finance costs, custos operacionais. Finance costs, custos financeiros, tá? Despesas financeiras. E aí a gente chega nesse valor líquido aqui. Aí, tem coisas que eu não vou entrar muito nos detalhes nessa aula, porque são coisas muito específicas, aqui no caso da Unilever, ou de empresas de muito, muito grande porte, que dificilmente vão impactar no dia a dia. Eu quero trazer para esse curso o que seja mais útil para você em termos práticos. Não quero ficar entrando em detalhes que não vão ser importantes. O que eu queria destacar aqui? Só essa parte. Esse item é interessante. Share of net profits or loss of joint ventures and associates. Então, é a parte do lucro ou prejuízo líquido que vem de joint ventures. Então, a Unilever faz uma joint venture com uma outra empresa que não está consolidado nesse balanço, tá? Ou um investimento numa associada, por exemplo, eles colocam nessa linha aqui a parte do lucro referente a essa outra entidade, tá? Então, a gente tem aqui, não, um número tão relevante comparado com o turnover total, obviamente, mas é importante saber. Então, share of net profit é a fatia, o pedaço do lucro líquido, ou se for um loss, do prejuízo líquido, de joint ventures e associates e associadas. Aqui tem um item de outros. E aqui sim, algo que importa para a gente, profit before taxation. Profit before taxation. Augusto, no exemplo didático estava profit before taxes. Sim, é a mesma coisa. Lucro antes dos impostos. Taxation a gente traduz mais como tributação. Lucro antes da tributação. Então não se peguem tanto nessa... mas eu vi que é profit before tax, aqui está profit before taxation. Tem vários casos que você vai ter 9, 10 maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Se você tem dúvida, pega e joga no Google o termo e vê o que ele te traz de resultado e vê se faz sentido com aquilo que você está procurando, tá legal? Mas não se atenham muito a detalhes. Eu vi que é de um jeito, aí tem que ser desse mesmo jeito sempre. Tem muitos termos em inglês e em português também que existem muitas formas diferentes da gente colocar e vocês vão ver 3 empresas diferentes que vão utilizar 3 terminologias diferentes para a mesma conta, dependendo do caso. Então aqui, de novo, um lucro antes dos impostos, $8.2 billion in 2019, $7.9 billion in 2020, $8.5 billion in 2021. Então, a empresa está sempre lucrativa. So, let's write a sentence here. In the last 3 years, Unilever presented consistent
profit. Então, nos últimos 3 anos, a Unilever apresentou um lucro consistente. The company has been profitable over the past 3 years. Só para dar um pouquinho de vocabulário, deixa eu pôr isso aqui em inglês, senão ele fica com esse vermelhinho chato aqui. A empresa tem sido lucrativa, então eu só fiz isso para ensinar o profitable. Profit, lucro, profitable, lucrativa. So repeat, profitable. Over the past 3 years. Nos últimos 3 anos. Na verdade, mais do que isso, tá? Que aqui a gente está olhando só os 3 anos. O que eu coloquei aqui também para variar? Past 3 years, últimos 3 anos. A mesma coisa que last 3 years, tá? Os dois formatos estão certos. Taxation. Então, aqui seria os impostos, o nosso IRPJ, CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, 2.2 billion in 2019, 1.9 in 2020, 1.9 in 2021. Então, aqui a gente faz a dedução do imposto para chegar no que importa para a gente aqui, essa linha azul, net profit. Net profit, lucro líquido. 6 billion in 2019, 6 billion in 2020, 6.6 billion in 2021. Então, entregou 6 bilhões de euros de lucro líquido em 2019, em 2020 e 6.6 em 2022. Então, a gente vê que a pandemia não afetou muito a Unilever aqui, né? E aqui a gente teve de 2020 para 2021 um aumento de 10%. A gente vai ter um módulo inteiro exclusivo de análise de variações, mas só para a gente escrever mais uma frase aqui. So, Unilever's net profit increased by 10% from 2020 to 2021. Então, o lucro líquido da Unilever aumentou em 10% by 10% from 2020 to 2021. Se eu quisesse usar os valores aqui, aí eu utilizaria as preposições from e to. Increased from 6 billion to 6.6 billion. Tanto faz aqui um minúsculo ou maiúsculo, tá? From 2020 to 2021. E a única coisa que a gente tem aqui embaixo, desse lucro líquido, attributable to, atribuível a non-controlling interests. Non-controlling interests, acionistas minoritários, tá? Que não tem o controle da empresa. Non-controlling interest é o lucro atribuído a acionistas minoritários. 572 million euros. Shareholders equity. Então, a fatia do lucro que vai ficar para o grupo, 6 billion dólares. Euros, 6 billion euros. E aqui embaixo a gente tem o quê? O lucro por ação. Talvez eu tenha que puxar aqui, não sei se vocês estão vendo, talvez agora sim. Combined earnings per share, então o lucro por ação. Eu tenho basic earnings per share e diluted earnings per share. Então o diluted é o lucro por ação diluído. A gente não vai entrar no cálculo disso, que não é o objetivo principal desse curso, mas basicamente o que é isso? É eu pegar o lucro líquido e dividir pelo número de ações, eu vou ter o lucro por ação, bem simples. Então agora vamos olhar o Annual Report, na verdade o Income Statement de outra empresa, o grupo A.P. Møller - Mærsk. See you next class. Bye bye.